No contexto do sobrevivencialismo, a capacidade de identificar e evitar perigos em situações de caos é uma habilidade fundamental para garantir a segurança e a sobrevivência. O caos pode surgir de diversas formas: desastres naturais como terremotos ou enchentes, crises sociais como tumultos ou colapsos econômicos, ou até mesmo cenários de isolamento prolongado em áreas selvagens. Nessas circunstâncias, a infraestrutura habitual falha, as normas sociais podem se desfazer e os riscos se multiplicam. Para o sobrevivencialista, reconhecer ameaças potenciais e agir proativamente para neutralizá-las ou evitá-las é tão essencial quanto ter suprimentos ou abrigo. Este texto explora estratégias práticas, técnicas de observação e medidas preventivas para lidar com perigos em meio ao caos, oferecendo um guia abrangente para proteger a si mesmo e aos outros. 1. A natureza do caos e seus perigos. O caos, por definição, é imprevisível. Ele rompe a ordem estabelecida, tornando difícil confiar em sistemas ou rotinas habituais. No sobrevivencialismo, entender a natureza do caos é o primeiro passo para identificar seus perigos. Esses riscos podem ser divididos em 3 categorias principais. Itens ambientais incluem desastres naturais, incêndios, inundações, tempestades e condições adversas como calor extremo ou frio intenso. Itens humanos envolvem ameaças sociais, como saques, violência ou pânico em massa, frequentemente desencadeados por escassez ou medo. Itens logísticos referem-se a falhas práticas, como falta de energia, água contaminada ou colapso de rotas de transporte. Cada tipo de perigo exige uma abordagem específica, mas todos compartilham uma característica: eles se intensificam em ambientes desestruturados. O sobrevivencialista deve treinar sua mente para perceber sinais sutis dessas ameaças antes que se tornem incontroláveis. 2. Desenvolvendo a consciência situacional. A base para identificar perigos é a consciência situacional, a capacidade de observar, interpretar e reagir ao ambiente ao seu redor. Em situações de caos, onde a informação confiável pode ser escassa, essa habilidade se torna indispensável. Item observação constante. Treine-se para escanear continuamente o ambiente. Note mudanças no clima, nuvens escuras, vento forte, comportamento humano, grupos se formando, vozes altas, ou sinais físicos, fumaça, rachaduras em estruturas. Use todos os sentidos. O cheiro de gás, o som de água corrente ou o tremor do solo podem ser alertas precoces. Item padrões normais. Estabeleça uma linha de base do que é normal no seu entorno em tempos de calma. Em uma cidade, isso pode ser o fluxo de tráfego. Em uma floresta, os sons dos animais. Qualquer desvio significativo, silêncio repentino na selva ou gritos em um bairro tranquilo, indica um possível perigo. Item zonas de risco. Identifique áreas vulneráveis com antecedência. Edifícios antigos podem colapsar em terremotos, ruas baixas podem inundar, e multidões podem se tornar hostis em pontos de distribuição de recursos. A consciência situacional não é instintiva, ela exige prática. Simulações mentais, como imaginar o que eu faria se X acontecesse agora, ajudam a desenvolver esse hábito. 3. Identificando perigos específicos. Cada cenário de caos apresenta ameaças únicas. Abaixo, detalhamos como reconhecer os perigos mais comuns e os sinais que os precedem. Perigos ambientais. Item incêndios, fumaça, calor crescente ou o som de estalos indicam fogo próximo. Em áreas urbanas, fios elétricos caídos ou cheiro de gás aumentam o risco. Item inundações, chuvas intensas, rios transbordando ou acúmulo rápido de água em ruas são sinais claros. Evite áreas baixas e preste atenção ao som de correntezas. Item terremotos, pequenos tremores ou rachaduras súbitas em paredes podem ser precursores. Animais agitados também são indicadores naturais. Perigos humanos. Item violência ou saques. Multidões desorganizadas, gritos ou movimento rápido de pessoas carregando objetos sugerem tumultos. Evite concentrações populacionais em crises de escassez. Item indivíduos hostis. Postura agressiva, armas visíveis ou linguagem ameaçadora são sinais diretos. Em caos prolongado, a fome ou o medo podem transformar até vizinhos em riscos. Item pânico em massa. Correrias descontroladas ou gritos coletivos indicam pânico. Fique fora do caminho de multidões em fuga. Perigos logísticos. Item água contaminada, cheiro estranho, cor turva ou detritos flutuantes sugerem poluição. Em áreas urbanas após enchentes, esgotos podem se misturar à água potável. Item falta de energia.
escuridão generalizada ou silêncio de aparelhos elétricos indicam apagões. Isso pode levar a riscos secundários, como acidentes ou crimes oportunistas. Item ruptura de transporte, estradas bloqueadas por escombros ou veículos abandonados dificultam a fuga. Preste atenção a sons de tráfego parado ou sirenes distantes. Reconhecer esses sinais permite ao sobrevivencialista agir antes que o perigo se materialize plenamente. 4. Estratégias para evitar perigos. Saber identificar ameaças é apenas metade da equação. Evitá-las exige planejamento e ação deliberada. Aqui estão as principais estratégias. Planejamento prévio. Item rotas de fuga. Mapeie múltiplas saídas de sua casa, bairro ou área de trabalho. Conheça caminhos alternativos que evitem zonas de risco, como pontes frágeis ou áreas densamente povoadas. Item pontos seguros. Identifique locais de refúgio. Uma colina em caso de enchente, um prédio sólido em um tornado. Tenha um plano B caso o principal falhe. Item estoques. Mantenha suprimentos básicos, água, comida, kit médico, em locais estratégicos para evitar saídas arriscadas em busca de recursos. Movimentação tática. Item evitar multidões, em tumultos, afaste-se de aglomerações. Use ruas laterais ou terrenos menos visíveis para se deslocar. Item perfil baixo. Vista-se discretamente, sem cores chamativas ou itens valiosos visíveis, para não atrair atenção de saqueadores ou indivíduos desesperados. Item timing. Aproveite momentos de calmaria, como o amanhecer, quando a atividade humana diminui, para se mover ou coletar recursos. Uso do terreno. Item alturas. Posicione-se em locais elevados para observar perigos à distância, fumaça, multidões, sem se expor. Item barreiras naturais. Rios, montanhas ou florestas densas podem deter perseguidores ou bloquear a propagação de incêndios. Item camuflagem. Em áreas selvagens ou urbanas hostis, misture-se ao ambiente com roupas neutras ou abrigo improvisado. 5. Ferramentas e equipamentos de apoio. O sobrevivencialista pode contar com ferramentas para identificar e evitar perigos. Item binóculos. Permitem observar ameaças à distância, como movimentos de grupos ou sinais de fumaça. Item lanterna. Essencial em apagões para evitar obstáculos ou detectar perigos noturnos. Item mapa e bússola. Garantem orientação quando rotas habituais estão comprometidas ou sinais de GPS falham. Item kit de sobrevivência. Inclua itens como máscaras, para fumaça ou poeira, cordas, para resgates, e apitos, para sinalizar sem se expor. Esses itens devem ser leves e portáteis, integrados à mochila de evacuação, bug-out bag. 6. Treinamento e mentalidade. Nenhuma estratégia funciona sem preparação mental e prática. Item simulações. Treine cenários como evacuar uma casa em chamas ou escapar de uma multidão. Cronometre-se para criar reflexos. Item conhecimento local. Estude o terreno ao seu redor, rios sazonais, áreas propensas a deslizamentos, pontos de encontro comunitários. Controle emocional. O pânico amplifica o perigo. Pratique respiração lenta e foco em prioridades, segurança, abrigo, água, para manter a calma. A mentalidade do sobrevivencialista é proativa. Antecipe o pior, mas haja com precisão, sem se deixar paralisar pelo medo. 7. Lidando com perigos inevitáveis. Nem todos os riscos podem ser evitados. Quando o confronto é inevitável, o foco muda para mitigação. Incêndios. Cubra o rosto com um pano úmido e rasteje para evitar fumaça. Busque saídas baixas ou áreas abertas. Conflitos humanos. Seja diplomático, mas firme. Evite confrontos diretos. Desarme situações com palavras ou fuja se possível. Colapsos estruturais. Proteja-se sob móveis robustos ou em triângulos de vida, espaços ao lado de objetos sólidos, durante terremotos. A chave é minimizar danos enquanto se preserva a capacidade de seguir em frente. 8. Exemplos práticos. Enchente urbana. Você nota a água subindo rapidamente nas ruas. Usando um mapa, evita áreas baixas e busca um prédio elevado, mantendo suprimentos secos em uma mochila selada. Tumulto pós-desastre. Ouvindo gritos e vendo multidões, você opta por uma rota lateral discreta, vestindo roupas neutras para não chamar atenção. Incêndio florestal. Detectando fumaça ao longe com binóculos, você se move contra o vento para uma clareira, usando um riacho como barreira natural. Esses exemplos mostram como observação e ação combinadas neutralizam perigos. Conclusão. No sobrevivencialismo, identificar e evitar perigos em situações de caos é uma arte que combina percepção aguçada,
planejamento meticuloso e execução calma. Em um mundo onde a ordem pode desmoronar num instante, o sobrevivencialista preparado não apenas reconhece os sinais de ameaça, sejam ambientais, humanos ou logísticos, mas também sabe como contorná-los com estratégias práticas e ferramentas adequadas. A consciência situacional, o uso inteligente do terreno e o treinamento constante transformam o caos de um inimigo em um desafio gerenciável. Mais do que sobreviver, o objetivo é prosperar apesar das adversidades. Ao dominar essas habilidades, o sobrevivencialista não apenas protege a si mesmo e aos seus, mas também mantém a esperança e a capacidade de reconstruir, mesmo nas condições mais extremas. Em situações de caos, a sobrevivência não é sorte, é preparação. E lembre-se, esteja sempre preparado,